Olá. O movimento teosófico e o movimento esotérico têm uma cabeça enorme e um corpo físico pequeno, frágil e sem força. É claro, você vai dizer em defesa do movimento teosófico, mas para aí, nós não completamos nem 2 séculos de vida, é preciso ter alguns séculos de experiência acumulada para poder se fortalecer à luz de um ensinamento sagrado autêntico. Eu concordo. No entanto, a gente já pode começar a tomar providências práticas para resolver o problema de ter uma visão de mundo absolutamente incrível, luminosa, abrangente, correta, certeira e uma capacidade de vivenciar isso no mundo ridiculamente pobre e pequena. A Helena Blavatsky escreveu obras maravilhosas e deu indicações muito importantes para a vida diária. As cartas dos Mahatmas são um tesouro de valor incalculável, porque elas nos trazem indicações mais do que suficientes sobre a vida prática do discípulo e do aspirante ao discipulado. Na prática, porém, nós temos tido gerações de líderes teosóficos que vão produzindo papagaios regurgitativos, que regurgitam uma teoria de segunda mão. Alguns líderes do passado são apresentados como discípulos dos mestres e dizem coisas opostas ao ensinamento das cartas dos Mahatmas, e os teosofistas ficamos lendo e regurgitando aquela coisa bonita. Então, até certo ponto, nós temos uma teoria bonita, mas falta priorizar a parte mais estratégica da teoria, que trata da relação entre teoria e prática. De nada adianta repetir Blavatsky se nós não temos musculatura e vontade espiritual suficiente para viver à altura. Então, na tarefa de construir o movimento teosófico do século XXI, nós temos algumas soluções práticas. Por exemplo, valorizar as cartas dos Mahatmas, que vêm sendo ignoradas pela liderança chamada política do movimento teosófico, porque é muito mais cômodo colocar algumas coisas simples para as pessoas decorarem, ou muito mais fácil abordar a doutrina secreta e os escritos da KPB como matérias de memorização e contemplação, mas não como instrumentos para viver a sabedoria. E não como instrumentos para compreender o nosso papel como pessoas que devem se responsabilizar pelo karma da humanidade e devem se responsabilizar pelo futuro da humanidade. Porque se os teosofistas não se responsabilizarem pelo futuro da humanidade, nós vamos esperar que quem se responsabilize pelo futuro da humanidade? É uma questão de karma. Alguém tem que trabalhar pelo movimento teosófico como uma ferramenta do despertar humano para o sentido de responsabilidade kármica diante do futuro. Responsabilidade kármica como herdeiros do passado que nós somos, passado no qual nós vivíamos, inclusive, em outras encarnações anteriores, herdeiros do passado e construtores do futuro. Então, o movimento teosófico não é feito como uma associação de papagaios que regurgitam e repetem coisas que não compreendem. Mas o movimento teosófico tem como vocação e como dever ser uma federação de pessoas que se responsabilizam pelo seu próprio karma e, portanto, como não há um karma individual separado do karma coletivo, se responsabilizam também ou se corresponsabilizam pelo passado e pelo futuro da humanidade no seu conjunto, porque o nosso primeiro objetivo como movimento teosófico constitui, não por acaso, a construção de um núcleo da fraternidade universal, porque o karma é um só, então a fraternidade tem que ser uma só, tem que ser abrangente e universal. É claro que a fraternidade universal implica o maior respeito pelas
diferenças regionais do karma, pelo karma de cada nação, pela autonomia de cada nação, pela autonomia de cada indivíduo. A fraternidade é abrangente e parte da fraternidade é o respeito a cada ser. Mas então nós temos o resgate das cartas dos Mahatmas, como o resgate de um testemunho de valor incalculável sobre a prática diária da teosofia, o resgate das cartas dos mestres de sabedoria, e nós temos o resgate de outras grandes fontes de saber prático da sabedoria universal, como são, por exemplo, os relatos de vida dos padres do deserto, origem e base da sabedoria mística cristã, que é citada na carta do Mahachohan como essencialmente idêntica à sabedoria teosófica. E, claro, os filósofos estoicos, outros tantos filósofos clássicos que trazem para nós hoje a sabedoria da relação prática correta entre ideal e vida diária. Como o movimento teosófico tem essa característica de ser universal e de ser intercultural e de ser interdisciplinar, ele tem também naturalmente o direito e o dever de valorizar e de aprender com o melhor da sabedoria cristã. E o melhor da sabedoria cristã surge da experiência dos padres do deserto. A Loja Independente de Teosofistas vem realizando pesquisas, estudo e publicações sobre a ponte essencial que há entre padres do deserto e teosofia. Aliás, cabe lembrar, os padres do deserto estão na origem do movimento cristão, assim como as cartas dos Mahatmas estão na origem do movimento teosófico. Nós próprios estamos ainda na origem do movimento teosófico, porque vivemos ainda num dos primeiros séculos da experiência teosófica no mundo. É o segundo século, nós não chegamos a 200 anos de idade. Então cada um de nós, de uma certa maneira, pertence às gerações inaugurais, às gerações que fundam o movimento teosófico. O movimento teosófico está nascendo ainda, aquém de 200 anos de idade. Cada um de nós é potencialmente um cofundador do movimento teosófico. E o movimento teosófico é espiritualmente irmão do movimento cristão. São dois berços, o berço do cristianismo e o berço da vivência teosófica moderna. E cada um de nós é um centro disso, porque o centro do universo e o centro do movimento teosófico e o centro da sabedoria humana estão todos em cada um dos corações humanos. A questão é só um detalhe. É preciso ativar essa sabedoria que está dentro do meu coração e dentro do coração de cada uma das pessoas que me leem ou me ouvem. Existe uma ciência para ativar essa sabedoria no centro do universo que vive em cada um de nós. Estamos pesquisando essa ciência e a pesquisa é prática. A pesquisa ocorre a cada dia. A pesquisa é uma bênção em movimento